do mar para o espaço. Vamos ao encontro de Miguel Gonçalves. Viva a última fronteira. Vamos lá então Viva, falar Daniel. de astronomia. Desde logo, esta ideia de que em Marte houve condições de vida antes da Terra. Vamos falar de 3 estudos, 3 resultados fabulosos que apareceram esta semana, que nos levam a pensar sobre especulações astrobiológicas, precisamente em Marte. E o primeiro estudo leva-nos para meteoritos, a análise de meteoritos em Marte, que dizem mais ou menos o seguinte: é que a primeira hipótese real de eventualmente ter havido vida em Marte começou cedo, há cerca de 4,48 mil milhões de anos. Isto significa que a vida poderia ter prosperado entre 3,5 a 4,2 mil milhões de anos no passado, e isto também significa cerca de 500 milhões de anos mais cedo do que aqui na Terra. Como é que os cientistas chegaram a esta análise? Eles analisaram grãos minerais de meteoritos de Marte e depois compararam isso com os grãos minerais que existem em zonas de impactos, que nós sabemos que houve impactos na Terra e na Lua. E ao analisar estes grãos de minerais, eles conseguiram chegar a uma conclusão. É que estes grãos minerais que nós estamos a ver, no caso dos meteoritos marcianos, mostravam-se praticamente inalterados desde a sua formação, precisamente aqueles 4,48 mil milhões de anos, enquanto que os grãos minerais das zonas de impacto na Terra e na Lua dão-nos uma datação muito precisa sobre quando é que parou o bombardeamento de asteroides no início da formação do Sistema Solar. E, portanto, este estudo diz que, em Marte, este intenso bombardeamento de asteroides, que no fundo ajudou também a abrir a água do interior para o exterior do planeta, acabou muito mais cedo do que na Terra. E, portanto, em Marte terão existido condições para termos água à superfície, a construção de uma atmosfera robusta para a vida, muitíssimo mais cedo do que na Terra. Nós já desconfiávamos disso, já tínhamos várias linhas de investigação científica que diziam isto. Esta é apenas mais uma que nos indica que, de facto, no nosso Sistema Solar houve lugares em que a vida poderia ter aparecido. Nós não estamos a dizer que houve, estamos a dizer que as condições poderiam aparecer mais cedo do que aqui na Terra. E, portanto, não deixa de ser um estudo extraordinariamente interessante. Claro, como sabemos, depois na Terra apareceram outras condições que efetivamente determinaram... E que sabemos a linha que isso levou, como é óbvio. E depois, um outro estudo, este da área da biologia, que eu também acho absolutamente extraordinário, diz-nos o seguinte: ora, quando nós juntamos água com sal, o que é que nós temos? E conhecemos aqui na Terra, salmouras. Ora, nós sabemos que existe água em Marte, sabemos que existe uma grande quantidade de água em calotes polares, congeladas, digamos assim. Sabemos também que em Marte nós temos umidade, e temos uma umidade até muito presente em Marte, na sua atmosfera mais baixa. Ora, este estudo foi feito por um professor de Biologia da Universidade de Wichita, de Kansas. O que é que ele fez? Ele fez algo muito interessante. É que nós também sabemos que há sal em Marte, grandes quantidades de sal, nomeadamente sal feito de sulfato de cálcio, sulfato de ferro e sulfato de magnésio. E é interessante, quando nós temos esse sal e quando nós temos umidade no ar, o que faz esse sal é agarrar a água que está na atmosfera e acumular precisamente junto ao sal, criando as salmouras. E este professor de Biologia fez o seguinte pensamento: será que é possível ter vida nessas condições? Nós sabemos que existem umas criaturas bacteriológicas halófilas, é assim que chama o termo, que são amantes do sal. Os nossos oceanos têm apenas 3,5% de sal. Se bebermos a água do mar, percebemos que é salgada, mas não é assim tão salgada em termos de porcentagem como isso. O que fez este cientista foi colocar água com 50% de sal, aquele sal que nós encontramos em Marte, atirou para lá algumas bactérias, que são amantes de sal autenticamente, e depois perguntou: elas sobrevivem? À medida que esta experiência decorreu, à medida que a água depois foi evaporando, ele descobriu que cerca de metade destas bactérias sobrevivem precisamente nestas condições. O que nos diz este estudo é que nós sabemos que há água, sabemos que há sal em Marte e agora sabemos que há bactérias que, naquelas condições, conseguem sobreviver precisamente nas condições do atual Marte. Isto não quer dizer que existam lá as bactérias, sabemos que podem resistir. Mas pelo menos é uma perspectiva de procurar algo muito específico quando for possível. Lá, mas também de olharmos para isto do ponto de vista da proteção planetária. É que se estas bactérias conseguem resistir aqui na Terra, nós também não queremos que elas contaminem Marte. E, portanto, isto também é um jogo de dois sentidos. Tentar perceber como é que podemos evitar este tipo de contaminação quando enviamos missões para Marte. Portanto, dois estudos interessantes e depois junta-se um terceiro
criou furor um bocadinho por todo o nosso planeta e que tem a ver com o rover Curiosity, que nos mostrou que conseguiu ler novamente uma alta concentração de metano, cerca de 21 partes por cada 1.000 milhões de unidades por volume, e foi notícia em todo o mundo. E porquê? Porque sempre que se fala em metano, nós pensamos em uma origem biológica para o mesmo. Nós conhecemos isso na Terra. Olha, como diz um querido amigo meu, nós já descobrimos metano, só falta descobrir as vaquinhas em Marte. Mas, quando nós temos água em contacto com rochas, nós também temos libertação de metano. Isso é uma origem geológica do metano. Esta detecção da Curiosity é interessante, mas o Curiosity não tem instrumentação para permitir perceber a origem, se é biológica ou se é geológica. Mas também não tem instrumentação para perceber se é uma origem recente ou muito antiga em Marte. O que sabemos é que o Curiosity já detectou no passado esse tipo de concentrações de metano em Marte, só que nós temos rovers a orbitar Marte e esses rovers não conseguem detectar esse metano. Isto quer dizer o seguinte, isto é uma detecção superficial e que não consegue passar da atmosfera. A atmosfera parece que bloqueia precisamente ali o metano. Olha, vamos falar de anéis. Os de Saturno já nós conhecemos bem e até são visíveis da Terra, mas os de Urano nem por isso, não é? Os de Urano, mas existem. Os de Urano não, e nós só os conhecemos em 1977. Porquê é que nós não conhecemos tão bem os de Urano, ou porquê é que tivemos que esperar por essa altura? Porque eles são extremamente frios, extremamente escuros, extremamente finos. E esta semana conhecemos um estudo em que 2 megatelescópios da Terra, do Observatório Europeu do Sul, o ALMA, em radiotelescopia, e o VLT, Velocities Telescope, no óptico, uniram-se para tentar perceber a temperatura destes anéis. Temperatura extraordinária, 196 graus negativos. Nós não conhecemos anéis com este tipo de condição térmica, mas mais interessante do que isto, quando olhamos para um dos anéis, em particular o anel Epsilon, nós conseguimos detectar uma gama de diâmetro daquelas partículas que são, no fundo, partículas do tamanho de bolas ou de golfe. De bolas de golfe, aliás. E nós não conhecemos mais nenhum anel em todo o Sistema Solar, nem em Saturno, nem em Júpiter, nem em Neptuno, que tenham este tipo de dimensões. Nós conseguimos ter uma ideia da dimensão dos anéis e fazer daí tentar chegar a uma leitura da origem desses anéis. Pode ser o resultado, por exemplo, de luas que chocaram e que andaram ali à sua volta. Pode ser o resultado de contaminação de outras luas à volta do planeta, como também conhecemos em, por exemplo, Júpiter ou em Saturno. Mas com esta dimensão nós não conhecemos. E lança aqui um mistério. Qual é a origem deste anel que tem uma dimensão dos seus constituintes com um diâmetro que nós não conhecemos noutro lugar do Sistema Solar, em planetas com anéis. E, portanto, não deixa de ser muitíssimo curioso tentar perceber que, desde 1977 para cá, nós temos este misterioso sistema de anéis de Urano e que agora não sabemos explicar muito bem um dos anéis em particular. Muito bem, vamos para a parte final, onde gostas de nos trazer aqui algumas sugestões. Vamos lá então perceber hoje o que é que nos sugeres. O nosso primeiro vídeo, posso assegurar que os nossos telespectadores não passaram para a RTP Memória. Não. O que nós vamos ver é umas imagens de Carl Sagan, na década de 70, à conversa com Johnny Carson. Nessa altura, Carl Sagan ainda não tinha fundado a Sociedade Planetária, a Planetary Society, mas já tinha uma ideia muito interessante para o futuro da exploração espacial. Foi nesse vídeo, nessa emissão, que ele apresentou o conceito de velas espaciais, velas solares. Da mesma maneira que as velas dos barcos utilizam o vento, o embate do vento nas velas para se movimentarem, o que Sagan explicou nessa altura foi que, se nós utilizarmos as partículas energéticas do Sol a embaterem em velas muito finas de nylon, muitíssimo finas, cerca de 1/3 da espessura de um saco plástico, imagine só, de um saco de lixo, então o que nós podíamos ter era uma forma de locomoção que inicialmente é pequenina, mas é contínua e vai acelerando ao longo do tempo. Tem que ser velas muito grandes, cerca de 30 e tal metros quadrados, e foi isso que aconteceu nisto que nós estamos a ver. É que na terça-feira foi lançado o Falcon Heavy da SpaceX, este nós estamos a ver, e continha lá uma pequena estrutura, parece uma autêntica torradeira, chamada Light Sail, que é um projeto precisamente da Sociedade Planetária, e que no dia 2 de julho, aquilo já foi lançado, está em órbita, mas no dia 2 de julho vai abrir precisamente as suas velas enormes, 32 metros quadrados, para receber precisamente o embate dos fotões. E depois
vamos tentar perceber a estrutura deste Solar Sail e depois vamos tentar perceber se esta estrutura está equipada e pode, de facto, ser uma nova maneira de encararmos a viagem entre planetas ou mesmo entre estrelas. Na ficção científica, esses veleiros já foram... Já foram testados na ficção científica e com sucesso. E a questão é, se isto resultar, nós estamos a falar de um meio de propulsão que é muitíssimo mais rápido que aquilo que nós conhecemos, com combustíveis líquidos sólidos, e que, portanto, permite uma aceleração constante. Há um projeto muito interessante, um milionário russo, que prevê a utilização precisamente deste tipo de tecnologias para chegar até à estrela mais próxima do Sol, próxima de Centauro, ainda na nossa própria geração. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver é um sonho de Sagan na década de 70 que esperemos nós, a 2 de julho, possa ser realidade e aparecer isto que estamos aqui a ver, que é o desfolhar desta vela espacial. Olha, um último vídeo para terminarmos? Sim. Mais alguma coisa? Não, é precisamente isto que nós estamos a ver do protótipo do Light Sail, que esperemos que resulte no dia 2. Olha, vamos esperar por isso, veleiros espaciais. Tínhamos visto os veleiros antes de começarmos a conversa e terminámos com velas também, olha, do mar. Portanto, fizemos aqui o fecho da conversa. Miguel, obrigado. Muito obrigado. Então, seguimos.